Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula, estudaremos um pouco sobre substâncias químicas. Então, o que é as substâncias químicas? A gente vai ver um pouquinho sobre substâncias puras e misturas e fenômenos químicos. Então, nesse diagrama, a gente vai ver que primeiro a gente vai ter uma noção sobre sistemas. Aí, sistemas se divide em substâncias pura e misturas. No caso da substância pura, ela também vai ter duas divisões. Nós teremos a substância pura simples e a substância pura composta. Nós teremos misturas homogêneas e nós teremos misturas heterogêneas, tá? Então, vamos ver aqui. Primeiramente, quando se fala em sistema, nós estamos falando de quê? De tudo que é objeto da observação humana. Então, um sistema é tudo aquilo que está em estudo, nada mais do que isso, tá? Então, nós temos sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. No caso, sistemas homogêneos, por exemplo, aqui nós temos água, né? E no caso de sistemas heterogêneos, nós teremos água e óleo, né? Porque são duas substâncias que não se misturam, certo? Então, estudaremos sobre transformações químicas e transformações físicas, tá? Então, no decorrer, a gente vai entender direitinho o que é transformação, tá bom? Então, elementos químicos. O que são elementos químicos? Nós temos aqui ferro, cálcio, prata e oxigênio, são elementos químicos. Mas quando se fala em símbolo, tá? Então, eu tenho o símbolo do ferro, eu tenho o símbolo do cálcio, eu tenho o símbolo da prata e do oxigênio, assim como nos demais, tá? Então, do lado aqui a gente vê o que? Uma fórmula, tá ok? Outra coisa, vocês veem que ferro o símbolo começa com Fe, Fe. Cálcio, K, então o início da palavra. Mas prata não é PR, é AG. Por que será que aqui já muda, né? Porque está as iniciais, gente, do nome latim, não do nome português, tá? Por exemplo, Argentum. Então, a inicial vem AG, certo? Por essa razão. Assim como outros elementos químicos também poderá ser dessa forma, ok? Então, vamos entender direitinho o que são átomos e o que são moléculas, né? Para a gente poder continuar o nosso estudo. Quando eu falo em átomo, nós estamos falando da menor partícula da matéria. Então, são bolinhas separadas, igual vocês estão vendo aqui. Nós estamos falando de átomos. Quando esses átomos se unem, tá? Eles aqui do outro lado, eles já ficam juntinhos. Nós estamos falando de moléculas, tá? Então, aqui é uma molécula, aqui é outra molécula. Quando eu falo em molécula, é quando os átomos se aglomeram. Então, ficam juntos, tá ok? Então, substância química. A definição é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características, tá? Então, quando eu falo em uma substância, cada substância vai ter o que? Suas definições e suas características próprias, tá? Por exemplo, o chumbo não parece com sódio e nem fósforo. Por quê? Porque cada um tem as suas características próprias, né? Sua definição. É isso que vai definir que é o que? É uma substância química. Então, vamos começar por uma substância pura, né? O que é uma substância pura? É um material formado por moléculas, tá?
quimicamente iguais. Se ela é pura, as moléculas são iguais, certo? Então, nós temos aqui substância pura simples, que é o que? Bolinhas todas iguais, ó, todas do mesmo tamanho e de duas em duas. Então, a substância pura simples. Por que simples? Porque só tem um tipo de substância, tá? Mas se for a substância pura composta, aqui sim a gente vê mais de um elemento, certo? Mas são todos iguais, tá? A gente vê aqui que esse composto é igual a esse, né? Então, são todos iguais. Então, a gente está falando de uma substância pura composta, certo? Então, substância pura simples, a gente vai ver o que aqui? O nome da substância, né? A gente tem o nome da substância. Nós temos a fórmula da substância. Por exemplo, substância, gás hidrogênio, fórmula, você vai ver aqui H2, representação, duas bolinhas aqui iguais, né? Gás oxigênio, nós temos aqui a fórmula, que é O2, e nós temos a representação dos átomos. Gás ozônio, O3, nós temos aqui a representação de 3 bolinhas, tá ok? Então, não esqueçam de definir o que é fórmula e a representação. Continuando aqui, da mesma forma da água, H2O, nós temos a fórmula e nós temos a representação. Sal de cozinha, nós temos a fórmula e a representação, assim como o açúcar também. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre misturas, né? O que é a mistura? Nós vimos que a mistura se divide em duas, em mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, quando eu falo mistura homogênea, no caso, o exemplo aqui seria o ar, né? Por que ela é homogênea? Porque a gente não consegue identificar a olho nu, né, as suas outras propriedades, as suas outras moléculas, né? Por isso ela é uma mistura homogênea, certo? A gente vê aqui várias bolinhas, né? Mas vocês veem que não é só um tipo de átomo, existem outros, né? Mas no caso da mistura, a gente não consegue visualizar a olho nu quais são elas. Quando eu falo em uma mistura heterogênea, é algo que eu consigo ver. Por exemplo, água e areia eu consigo ver. Então, eu estou vendo duas substâncias, né? E então, eu vou denominá-la de misturas heterogêneas, porque estão misturadas e eu consigo identificar a água e consigo identificar a areia, tá bom? Então, isso é que é importante a gente entender, certo? Então, mistura é o quê? É formado por duas ou mais substâncias, sendo cada uma delas denominada o que? Componente, certo? Então, vamos classificar as misturas. Nós podemos classificar em fase, que é uma mistura em cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme, né? Uma fase. E nós podemos classificar em mistura homogênea também. Toda mistura que apresenta o quê? Uma única fase. Ela é homogênea, só tem um, né? Mas nós temos as misturas heterogêneas. E a gente pode classificá-la, né? Como pelo menos duas fases. Ou mais fases, né? Vai de duas a mais, não pode ser a uma. Porque se for só uma, vai ser mistura homogênea e não heterogênea, certo? Um exemplo aqui que nós temos, no caso da água, né? Nós temos aqui mais o açúcar. Quando elas estão dissolvidas, água e açúcar, a gente só visualiza uma fase. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver o açúcar. Estão misturados. Está misturado aqui na água, certo?
no caso do óleo e água, eu consigo ver o óleo e consigo ver a água. Então, vai ser uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar as duas fases. Tá ok? Então, do lado aqui nós temos nomes, né, das substâncias e os componentes principais aqui, certo? São vários. Então, uma observação, gente, o leite, tá? O aspecto dele é o que? A gente vê, visualiza a olho nu, é só uma mistura, né? Então, aspecto heterogêneo, ao microscópio, a gente vai identificar mais outros componentes, certo? Por exemplo, líquido branco com gotículas de gordura. Se eu for visualizar o microscópio, eu vou ver outro componente. Então, se eu consigo ver outros componentes, o leite, então, é considerado que é uma mistura heterogênea e não homogênea, tá? Porque no caso do leite, a gente pode confundir, que a gente vê ele lá branquinho e vai dizer, não, é uma mistura homogênea. E não vai ser, porque eu consigo identificar o quê? Gotículas de gordura, que vai identificar que é uma mistura heterogênea, ok, gente? Certo? Então, resumindo, né, a gente vê que misturas homogêneas não é possível distinguir os componentes da mistura, tá? Mesmo observando ao microscópio. Então, vai ser o que? Mistura homogênea. Mas, se eu conseguir identificar, no caso das misturas heterogêneas, o que é possível distinguir à vista desarmados diferentes componentes que a constituem, né? Então, se eu conseguir identificar esses componentes, então não vai ser uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, certo? Se eu conseguir visualizar, nada de ser uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Tá ok, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, tá ok? E bons estudos a vocês, ok?